Retornando agora com um exemplo, qual a quantidade de calor necessária para transformar 30 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius para vapor na temperatura de 120 graus Celsius? Aí pede também o gráfico da curva de aquecimento. A questão vai trazer para vocês, em geral, também o valor de calor específico aí da substância trabalhada e também do calor aí de latente quando houver mudança de fase dentro do processo. Então, o calor específico do gelo, como vimos anteriormente na tabela, é meia caloria por grama cada grau. Da água é 1 caloria, do vapor da água é 0,48. E o calor latente de fusão, então, do gelo é 80. E o calor latente de vaporização é 540. Mas temos que lembrar que teremos, no meio do processo, duas mudanças de fase. Uma a 0 graus e a outra a 100 graus. Então, primeira coisa, vamos seguir por etapa. Primeiro do gelo a menos 20, esquentar ele até 0 grau, porque em 0 grau terá mudança de fase para o gelo virar água. E depois a água em 0 grau vai aumentar a temperatura até 100. Depois em 100 graus terá a mudança para vapor. E depois, captando esse vapor, a gente vai fornecer mais calor e ele vai chegar na temperatura de 120. Certo? Detalhe importante aqui que ao longo do processo pode ocorrer evaporação e a gente não vai considerar essa evaporação, né, nem essa perda de massa nem nada, para fins de cálculo. A gente vai simplificar e vai considerar que vai ter evaporação da água, a vaporização da água, na verdade, só a 100 graus pelo processo de ebulição. Ok? Seguindo então ao longo aqui da nossa questão, detalhando um pouquinho mais. Primeiro temos o gelo a menos 20 graus. Ele recebe calor até chegar à temperatura de 0. Esse processo de elevação de temperatura, chamamos esse calor que recebe de calor sensível, e essa quantidade de calor vai ser calculada pela equação do Quimacete. Do gelo a 0 graus para virar água a 0 graus, é um processo de mudança de fase, e aí teremos o calor latente e a equação será do Quimoli. Depois da água a 0 graus para 100 graus, teremos aqui um processo então de aumento de temperatura, também será calor sensível, também será o Quimacete, a equação, e da água a 100 graus para tornar vapor a 100 graus, a mudança de fase, calor latente, e depois esse vapor será aquecido até 120 graus, como tem aumento de temperatura, é um calor sensível, e aí equação do Quimacete. Então já viram que vai ter que usar mais de uma conta para terminar essa questão. Vamos ter que detalhar por partes. Primeiro, esse gelo que está a menos 20, iremos aquecer até 0 graus. Depois, esse gelo que está em 0 graus será convertido em água a 0 graus. Depois, na fase seguinte, essa água a 0 graus será aquecida a chegar até 100. E depois, essa água a 100 graus será transformada em vapor, mantendo a temperatura de 100 graus. E para finalizar, esse vapor que está a 100 graus será captado e aquecido até 120. Eu sei que no celular isso vai ficar muito pequenininho para vocês acompanharem, mas a cada final de conta, eu vou dar um zoom para vocês identificarem a conta ali certinho e poderem copiar no caderno de vocês, ok? Então, seguindo do lado alto, o primeiro passo a se fazer é esquentar o gelo, que está a temperatura de menos 20, até a temperatura de 0, que é onde ele vai mudar de fase depois e virar água. Então, a primeira coisa, quando você tira o gelo da geladeira, ele não vai direto e virar água. A primeira coisa, ele vai, se você tirar ele e deixar ele numa superfície, ele vai, a primeira coisa, aquecer. Você pode observar isso tranquilamente, que vai demorar um tempo até começar a descongelar, tá? Então, como é um processo de elevação de temperatura, a equação é o Quimacete. A quantidade de calor sensível é a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa, então, é 30 graus, calor específico do gelo, porque eu tenho gelo nessa situação, é 0,5, e a variação de temperatura
é a final menos a inicial, como de 20 negativo vai para zero, é zero menos a temperatura inicial, que é o 20 negativo. Ou simplesmente, como aumentou, posso colocar o 20 ali direto, a conta dá certinho a mesma coisa. Então, 30 vezes 0,5 vezes 20, teremos que, nesse primeiro processo, a quantidade de calor necessária para o gelo ser aquecido, de menos 20 até zero, será de 300 calorias, a quantidade de calor para poder transformar esse gelo, menos 20, em gelo a zero. Agora que temos o gelo a 0 graus, precisamos aquecer esse gelo, aquecer não, transformar esse gelo em água. Vai permanecer a mesma temperatura, só vai mudar de fase. Vamos continuar a mandar calor para esse gelo, fornecer calor, só que esse calor agora vai ser utilizado para mudança de fase. E aí, a equação será do que mole. Vamos utilizar a massa, que é 30, e multiplicar pelo calor latente, que como esse processo de fusão, vamos usar o calor latente de fusão, que é 80, e aí 30 vezes 80, 2.400 calorias para esse gelo ser transformado em água. Então, se alguém está anotando, vou dar uma pausa e depois continue no vídeo. E agora, nossa próxima conta é para essa água que está a 0 graus chegar na temperatura de 100. E aí, então, é um processo de aumento de temperatura, calor sensível, então é que macete. Vamos pegar a massa que temos, que é 30 gramas, calor específico agora, como temos a água no estado líquido, calor específico é 1, e a variação de temperatura, a temperatura final menos a inicial, como vai de 0 até 100, 100 menos 0, teremos 100, o valor da temperatura, que vai variar. Basta multiplicar 30 vezes 1 vezes 100. A quantidade de calor sensível, então, será de 3.000 calorias. Então, aqui, para elevar a temperatura da água de 0 graus até 100 graus, vamos utilizar 3.000 calorias. Então, a gente já pegou o gelo, esquentou o gelo, transformou o gelo em água, esquentamos a água até 100, agora essa água vai virar vapor. Vai ter um processo de novo de mudança de fase. Aqui. Então, e depois o último que faremos, então, o aquecimento desse vapor. Seguindo nosso cálculo, então, como é mudança de fase, vou pegar a massa, que é 30, e multiplicar pelo calor latente. Agora, como esse processo é o processo de vaporização, eu vou usar o calor latente de vaporização, que é 540. Então, massa 30 vezes 540, terei como quantidade de calor 16.200 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para transformar essa água em vapor. Vou dar mais um zoom aqui para vocês acompanharem. E a nossa última conta agora será para fazer esse vapor que está a 100 graus chegar na temperatura de 120 e fornecer um pouco mais de calor para aumentar a temperatura desse vapor. Aí, como é um processo de mudança de temperatura, a equação é que macete é a mesma da anterior, a diferença é que agora eu vou trabalhar com os dados do vapor. Então, a massa, consideramos que não tivemos perda de água, então continuamos com 30 gramas. Calor específico do vapor é 0,48. E a variação de temperatura será de 100 até 120, então fica 120 menos 100. Teremos como variação de temperatura apenas 20 graus. Aí faremos 20 vezes 0,48 vezes 30. A quantidade de calor sensível será de 288 calorias. Isso só para esse processo de mudança na temperatura do vapor d'água. Mas a questão nos pediu a quantidade total de calor para pegar o gelo a menos 20 e deixar ele vapor em 120 graus.
Então, para finalizar nossa conta, basta fazer a soma algébrica dos valores. Coloquei bem embaixo para vocês aqui, deixa eu tentar dar um zoom. Então, essa quantidade de calor total é só somar todos os valores. Começamos com 300 para aquecer o gelo, 2.400 para transformar ele em água, mais 3.000 para esquentar a água, mais 16.200 para evaporar essa água e mais 288 calorias para esquentar o vapor. Então, no total, temos aqui 22.188 calorias. 22.188. Agora, precisamos colocar esses valores todos em um gráfico. Na curva de aquecimento, seguindo o exemplo que vocês já têm no caderno e que eu passei também já no slide do outro vídeo. Para fazer a curva de aquecimento, tá, eu vou precisar desses valores que calculamos, das contas aí, e também dos dados da questão, dos valores de temperatura inicial e final e assim por diante. A primeira coisa a se fazer, então, é traçar os dois eixos. Lembrando que o calor vai ficar no eixo X, a temperatura vai ficar sempre no eixo Y, porque já viram em matemática que o termo que é independente fica no eixo X e o termo dependente fica no eixo Y. Então, a temperatura vai depender de quanto calor que recebe, por isso que a temperatura é sempre no eixo Y. Okay? No eixo Y, vamos marcar o valor da temperatura inicial e final na minha questão. Nessa questão, o valor da temperatura inicial era menos 20, temperatura final 120, e também temos que marcar aqui os pontos de fusão e ebulição, que são aqueles degraus que irão aparecer depois na nossa curva. Então, como é água, o ponto de fusão é 0 e o ponto de vaporização é 100. E no eixo X, vamos marcar os valores que conseguimos lá do calor que tivemos ali, passo a passo, vamos marcando todos eles na ordem, na sequência. Então, partindo de 0, de nada, primeira coisa, a gente forneceu 300 calorias. Então, no gráfico, vamos marcar as 300 calorias. Depois, fornecemos mais 2.400. Mas na hora de marcar o gráfico agora, eu não vou marcar o valor das 1.400, eu vou marcar a partir do 300 mais 2.400, que vai totalizar 2.700 calorias. Ok? Agora, partindo do valor do gráfico, eu vou ter que acrescentar mais 3.000. Aí, 5.700 mais 3.000, 5.700. E agora, nesse gráfico, eu terei que somar mais 16.200. Nesses 5.700 que eu já tinha, eu vou chegar no valor de 21.900. E depois eu tenho que somar agora mais 288. Somando nos 21.900, terei no total 22.188. Certo, pessoal? Sempre será somado no valor anterior. Então, primeiro eu marquei o 300. Partindo do 300, marquei mais 2.400, deu 2.700. Depois mais 3.000, chegando em 5.700. Depois mais 16.200, chegando em 21.900. Depois mais 288, totalizando 22.188 calorias. E agora eu só vou traçar ponto a ponto a minha curva, lembrando, associando os valores de temperatura que eu tinha em cada etapa. Então, quando chegamos em 300 calorias ali, tínhamos o gelo a temperatura de 0. Ele estava em menos 20 e foi para 0. Então, eu vou fazer um traço ligando a temperatura de menos 20, que chegou para 0. Então, enquanto absorveu essas calorias, a variação de temperatura foi de menos 20 até 0. Eu vou subir, então, nessa minha curva. Ok? Depois, a outra conta foi uma conta onde tínhamos ali calor latente e mudança de fase. E lembra que eu falei para vocês que eu ia trabalhar com substância pura simplesmente, então eu vou considerar que vai ser sempre a 0 graus. Então, nesse ponto eu vou ter uma reta constante. Vai coincidir sobre o gráfico, porque no gráfico o eixo X, o eixo do calor, fica ali no valor de 0. Então vai passar em cima mesmo da linha, certo, pessoal?
A outra conta, se a gente voltarmos lá na questão, temos ali que a água aqueceu de 0 e chegou até 100. Então, eu vou pegar meu valor de 100 e vou avançar mais 3.000 para frente ali no meu gráfico. E agora eu vou subir de 0, que é meu gráfico, minha ponta azul está na temperatura de 0 e vai subir para 100, andando, absorvendo as 3.000 calorias. Vai ficar inclinadinha mesmo em minha reta. Na conta seguinte, foi um processo também de mudança de fase, onde tinha a vaporização, que se manteve constante sempre a 100 graus, por isso que vamos ter de novo uma parte aí constante, temperatura constante. Vamos absorver as 16.200 calorias e vai manter a temperatura constante em 100. E a nossa última parte do gráfico, onde a temperatura que temos ali no valor de 100 vai ter que subir até 120, mas para isso vai ter que caminhar no gráfico mais 288 calorias. Então, vou subir um pouquinho mais ali para frente e subir então com a minha reta. Então, essa é a curva de aquecimento com os devidos valores. Aí, se alguém quiser mais anotar os pontos, onde é que foi fusão, onde é que é ebulição, onde é que é líquido, onde é que é sólido, ali fiquem à vontade. Naquela tabelinha de vocês lá tem valores adicionais, só não tem os números, só tem as informações. Ok? Lembrando que esse gráfico não está nas medidas corretas, é para poder identificar as etapas. Se eu fizesse as medidas proporcionais, não daria para enxergar, porque os valores são muito diferentes, 16.000 para 300, por exemplo. Ficaria inviável de colocar no gráfico proporcionalmente. A ideia é vocês entenderem como é construído o gráfico interpretando ele, porque pode acontecer de uma questão vir com o gráfico, você vai ter que olhar para o gráfico, analisar e a partir dele fazer a análise e resolver as questões, ok? Então esse tá, o gráfico está prontinho, está construído. E agora é com você, tá? Vocês terão duas atividades, vamos colocar dessa forma. A primeira delas, vocês vão copiar o exemplo no caderno. Então, vai copiar toda a questão do exemplo no caderno. E em seguida, vocês farão um exercício proposto nos moldes do exemplo. Então, terão só uma atividade para fazer, seguindo o modelo do exemplo, então, para entender bem certinho como faz, então, tanto as contas quanto a curva de aquecimento. E essa é a questão de vocês, que vocês farão agora. Depois de copiar o exemplo, farão também no caderno e me mandarão, então, tanto o exemplo copiado quanto a atividade aqui feita. A diferença é que vocês terão uma massa um pouquinho maior, 50 gramas, e a temperatura inicial e final será diferente. O gelo de vocês vai partir da temperatura de menos 15, negativo. No vapor, vocês terminarão no valor de 110 graus. Ok? Então, vocês farão os mesmos passos, cuidando com a massa, que é diferente, e cuidando com o gelo ali, que está a temperatura de menos 15, e o vapor vai terminar em 110. Então, as temperaturas iniciais e finais vão mudar, e a massa em todas as continhas também vai mudar, que será 50. Então, só para reforçar bem certinho essa questão ali, essa construção, eu quero que vocês façam as contas, todas as 5 contas, somem as 5 contas, e tabelem certinho, coloquem lá no gráfico também toda a soma desse calor, e façam a curva certinho também e mandem para mim, tá? Só não deixe para a última hora, não vou ter como atender cada um de vocês ali, se deixar para o último dia. Tiverem dúvida, vão pedindo já ao longo da semana. Certo, pessoal? Muito obrigado e bom final de semana.